Olá, caríssimos! Tô aqui para falar sobre este grande livro, com certeza vai entrar na minha lista dos favoritos do ano e da vida. História e Escatologia, do N.T. Wright. Esse livro foi fruto de palestras Guilford. Eu vou ler aqui o que tratam nessas palestras Guilford, que é muito interessante. Já no prefácio, o N.T. Wright conta a história que ele falou para a mãe dele. Então, ele fala assim: quando minha mãe tinha 94 anos, perguntou-me o que eram as palestras Guilford. Expliquei que algumas pessoas pensam que você poderia começar refletindo sobre o mundo natural até chegar a Deus, enquanto outros acreditavam que essa não é uma boa escolha, mas que novos pensamentos sobre a história são capazes de levar a novos conceitos sobre Jesus e que, por esse caminho, é possível chegar ao Deus da criação e que, nesse trajeto, podemos aprender algo sobre a própria natureza do conhecimento. Então, essa explica, o que são essas palestras Guilford. E aí ele continua. Minha mãe ficou refletindo por alguns instantes e, em seguida, declarou com firmeza: fico feliz por não ter de ouvir essas palestras. O N.T. Wright é um cara muito bem-humorado, além de super inteligente, né? Então, esse livro entrou na minha lista, eu vou comentar sobre ele, entrou na minha lista de um dos favoritos dele. Eu já li um outro que eu acho que é um dos... Até recomendo ler esses dois juntos, né? Um pode ser antes ou depois, mas mesmo nesse livro, História e Escatologia, ele remete bastante a ideias que estão nesse livro aqui, né? Foi publicado pela Ultimato, Surpreendido pela Esperança. Então é um dos meus livros favoritos, é excelente. E esses dois, né, junto com esse aqui, História e Escatologia, publicado pela Thomas Nelson, eles são assim das fases mais, digamos assim, pesadas do N.T. Wright, né? São os livros mais acadêmicos, assim. Ele tem outros ainda, né, mais fortes, aí, comentários e tal. Aí você tem livros mais leves, digamos assim, são livros como, por exemplo, esse aqui, que são ensaios, né? Surpreendido pelas Escrituras, são mais um nível ensaístico, bem tranquilo de ler e conhecer, né? Uma porta de entrada aí para ele, também publicado pela Ultimato. E tem esse aqui, né? A biografia de Paulo, também, que é muito gostoso, muito agradável de ler. Tá? Esse aqui já é um verdadeiro livro curso, né? Que tem muitas ideias, muitos aspectos. É um livro relativamente longo, tem 431 páginas, então realmente é um livro que exige um pouco para acompanhar, mas é um livro assim excelente, aquele livro que realmente você vai ler e vai ter muita coisa para pensar durante muito tempo. Então o livro está dividido assim, em 4 grandes blocos, né, 4 grandes partes, onde ele vai falar na primeira parte a teologia natural em seu contexto histórico, né, vendo o desenvolvimento dos estudos de teologia histórica, né, falando sobre o epicurismo ali no século XVIII, XIX, o iluminismo, né, como que isso impactou os estudos escatológicos. Depois ele vai para o capítulo 2 falar sobre história, escatologia e apocalíptica, né, inclusive aqui ele vai falar sobre os significados da história, dos capítulos que eu mais gostei, né, por eu ser um historiador eu gostei muito, mas todo teólogo, alguém interessado em escatologia, em história, vai gostar demais dessa parte, né? Já vou voltar e comentar um pouco mais. E a parte 3, cada parte tem mais ou menos, tem 2 que são divididos em 2 capítulos. A parte 3 tem Jesus e a Páscoa no mundo dos judeus, onde ele vai falar sobre a nova criação, sobre até a visão dele de escatologia, né, de nova criação, que ele já tinha anunciado no Surpreendido pela Esperança, né, aquela visão de que a gente vai para o céu e ficar cantando com os anjos, mas vai ser essa terra redimida e nós vamos fazer coisas que a gente fazia, nós vamos ter trabalho também, né? Claro que vai ser de uma maneira redimida, nossos corpos redimidos, uma nova criação, mas nós teremos uma vida, digamos assim, produtiva, redentiva, né? E aí a parte 4, né, e última, o perigo e a promessa da teologia natural, que ele já vou comentar mais, porque também são uma das partes que eu mais gostei. Então ele tem um esforço nesse livro de contextualizar, né, porque ele fala que a teologia, ou na verdade qualquer área das humanidades,
ela não deve ser feita num vácuo, né? Às vezes a gente vê produção aí, né? Pega as ideias de um autor, vamos analisá-la como se estivesse no vácuo, né? Não vou preocupar qual que era o contexto da produção, qual que eram os eventos que estavam acontecendo que influenciaram a vida, né, dessa pessoa. Você vai estudar um Kierkegaard, o que estava acontecendo na época dele? O que influenciou o contexto dele para ele escrever daquela forma? Né? Então é importante, extremamente importante. Então ele fala assim, quero ler uma parte aqui da página, tá lá na página 130, que eu gostei bastante. Então ele fala assim: a teologia cristã precisa de história, mesmo que nem sempre saiba como fazê-la ou o que fazer com ela. Não é só o fato de a exegese bíblica ser um ramo da história antiga, diz respeito à essência das declarações cristãs centrais. Existe uma razão para Pôncio Pilatos aparecer no credo. O teólogo cristão enfrenta questionamentos sobre encarnação, história da salvação e assim por diante, mas isso é só o começo. História não é simplesmente uma porção de argila impedindo que os balões dos céticos de ar quente subam verticalmente para as nuvens e nunca mais sejam vistos. Aqueles que oram para que o reino de Deus venha e para que a sua vontade seja feita, tanto na terra como no céu, são comprometidos em se concentrar na vida real, na existência verdadeira de espaço, tempo e matéria, não como uma ilustração de verdade abstrata, mas sim como uma realidade máxima da qual as melhores verdades abstratas prestam humilde testemunho. Então, assim, é importante a história para a teologia. É importante refletir. Às vezes a gente pensa assim, né, que não, eu vou estudar uma passagem da Bíblia, né, e eu não vou lá olhar para buscar conhecer, buscar olhar as notas de rodapé, as notas do texto, estudar os comentários, para ver o que aquela palavra específica quis dizer naquele contexto. O que ela quer dizer para nós hoje. Eu estou, por exemplo, nas voltas de pensar a palavra domínio lá em Gênesis, no início em Gênesis, né? A palavra radá no hebraico. Então o que ela significava? Hoje pra gente fala assim, né? Vai lá e domine. A gente já tem uma visão diferente. Mas o que ela significava naquela época, aquelas pessoas? Isso é o papel, né, de todos nós até, de nos aprofundarmos na fé. Então, nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Então é esse chamado que o N.T. Wright faz aqui pra gente. Esse capítulo, inclusive, o capítulo 3 da parte 2, onde ele fala sobre o método histórico, eu gostei demais, é excelente. O capítulo se chama Areia Movediça, os significados da história. E ele se encerra, inclusive, com uma parte falando sobre a tarefa do historiador cristão. Também tem uma parte aqui que eu gostaria de ler, que é assim: a história por si só não é suficiente para formar a base para um apologético racionalista conservador. Uma verdadeira apologética inclui a narrativa maior, que é a vida cheia do espírito da igreja, o relato e a criação de símbolos pelos quais a nova criação traz cura ao mundo atual e aponta para o futuro céu e a terra de Deus. Então, essa busca, esse esforço do historiador cristão de mostrar onde se encontram os elementos da nossa fé, como se desenvolveu, como hoje tem impacto isso para a nossa vida. Então, eu sou um historiador da tecnologia. Então, como que a palavra me ajuda a pensar a história da tecnologia, a pensar a filosofia da tecnologia, né? Isso é tarefa do cristão de trazer, do historiador cristão de trazer isso. Então, toda a obra, ele é um grande chamado, né? Toda essa obra, escatologia e história, o História e Escatologia, é um chamado a uma epistemologia do amor. Ele fala assim que sem o amor é impossível realmente conhecer. Você precisa amar realmente para você ser um bom conhecedor. E por isso que ele critica às vezes o iluminismo com as ideias de racionalidade, né? Que às vezes o cientista, ele é despojado, ele é um neutro. Tinha muito isso, né? Quando eu comecei a estudar história, tinha muito isso, né? A neutralidade do historiador. E você vai ver que não existe, na verdade. O historiador, ele tem que ser apaixonado pelo seu tema. Toda pessoa que é um bom profissional na sua área, um bom conhecedor, ele é um apaixonado por aquilo, né? Ele tem, aquilo move ele. Até o Michael Polanyi fala sobre isso. Então não tem como a gente despojar. E se você for uma pessoa fria, né, que não ama o seu campo de estudo, você não vai ser um bom profissional, você não vai ser um bom estudioso. Mas essa epistemologia do amor também é aquela que leva a você
fazer as coisas com uma ênfase vocacional, né? Ele fala que a própria escatologia bíblica ela tem essa ênfase vocacional, quer dizer, nós somos vocacionados para também influenciar esse mundo, né? Então, essa é eu acho que a visão de escatologia que é muito rica no N.T. Wright. Não é aquela coisa que a gente vai, né, estamos só olhando, né, para a glória só, né? Então a gente não precisa fazer mais nada nesse mundo, só ficar aguardando, né, a volta de Jesus. E não é para a gente ficar olhando para cima, né, com os braços cruzados. É para a gente, com essa inauguração do reino de Deus através da ressurreição de Cristo, para a gente fazer diferença na política, fazer diferença na área ecológica. Ele menciona até na área estética, né? Nós somos chamados a fazer ciência, nós somos chamados a fazer nessa perspectiva de uma epistemologia do amor. Não sei, a ressurreição ela ocorre no mundo natural, então a gente tem que pensar, né? Repensar como a gente tem repensado e produzido conhecimento nesse mundo, né? Então, mais para o final do livro, há um dos melhores capítulos para mim, que junto com esse que trata sobre história, que é o capítulo sobre indicadores fragmentados, que inclusive tem até um livro que expande isso, está aqui na minha pilha. Tem um outro livro que se chama Indicadores Fragmentados, onde ele vai expandir isso. Então, por isso que eu disse que esse livro é um livro curso, porque tem vários temas que ele expande em outros lugares, né? O N.T. Wright expande. Então, os 7 indicadores vocacionais que estão fragmentados, que são extremamente fundamentais, são justiça, beleza, liberdade, verdade, poder, espiritualidade e relacionamentos. E todos esses estão hoje fragmentados. Então ele vai, de maneira breve, nesse capítulo, vai mostrar como que esses indicadores estão fragmentados e como que a gente pode restituí-los. Então a gente pensa em relacionamentos, como é que estão fragmentados hoje? A gente tem redes sociais, mesmo assim os relacionamentos são fragmentados, então a gente precisa restituir isso, a gente precisa pensar como que a vocação cristã, partindo de uma epistemologia do amor, pode reconfigurar, pode reconstruir esse indicador, né? Então a criação atual ela é importante do ponto de vista dessa escatologia. Então vale a pena corrigir ela. O mundo, segundo o N.T. Wright, né, o mundo da criação se apresenta como um cálice de espera, belo, poderoso, mas assustadoramente incompleto e talvez até mesmo danificado, né? Então ele fala assim, uma crítica daquela, às vezes, de você ler, né, dos 2 livros e tal, né, aquela metáfora. Ele faz uma crítica a isso porque às vezes parece que a gente vai ler o mundo natural simplesmente como um dado, como informação, estudando o mundo como informação. E o cristão não. Ele é chamado também a se deslumbrar, né? E ele deixa um desafio, então, nesse sentido, né? Até eu acho que isso deveria ser o papel básico da educação, da verdadeira educação. Você refletir sobre, você estudando a história, você estudando a teologia, observando o mundo biologicamente, pela física, pelas ciências, você pensar, né? A que parte dessa história eu pertenço? Que parte da história você pertence? Qual que é o seu lugar nessa história? Que resposta que você vai dar a essa estranha combinação de glória e tragédia que a gente encontra no nosso mundo, né? Então, isso é um desafio que a gente faz. A gente estudar, ler a palavra, ler teologia, ler história, não faz a gente não se cruzar o braço simplesmente, mas a gente pensar, qual que é o nosso papel? O que eu tenho que fazer nessa grande história? Então a gente tem, né, esse mandato novo aí, né, com essa epistemologia do amor, amar Deus, amar o próximo, amar a busca pelo conhecimento. E isso vai nos fazer, com essa epistemologia do amor, também vai nos fazer a gente ser empático, ser virtuoso nessa busca de conhecimento. E isso leva a uma missiologia do amor, que produz sinais genuínos e convincentes da nova criação no mundo. Conforme a gente vai agindo e a gente vai fazendo, a gente vai construindo coisas novas nesse mundo, né? Porque nós somos chamados a cocriar, né? Nós somos chamados a olhar para Deus, não vamos criar coisas novas, nós vamos olhar para Deus e nós vamos criar coisas novas, sim, né? Nós vamos cocriar com Deus, não coisas do nada, novas totalmente, mas nós vamos cocriar com Deus, nós vamos construir cidades, nós vamos construir objetos, ferramentas, mas
Quando a gente faz de uma maneira generativa, né, como Fujimura menciona isso, inclusive apoiando o N.T. Wright, quando a gente pensa do ponto de vista criacional, a gente vai fazer coisas belas, coisas boas. E aí eu leio aqui para finalizar uma passagem muito bonita, aqui no final do livro. Quando os seguidores de Jesus são obedientes ao seu chamado dentro da Missio Dei, o que eles dizem, personificam, produzem na arte, defendem no mundo e assim por diante, tudo isso gera uma vida comum que se torna um lugar na história real, em que Deus promete estar verdadeiramente presente e onde os humanos podem vir a conhecê-lo como pessoas inteiras. A comunidade então formada como corpo capacitado pelo Espírito do Messias ressuscitado, energizado pelo amor derramado de Deus, torna-se um lugar na qual uma nova criação, com vislumbres do alvorecer, pode ser discernida. Assim, a tarefa da história desempenha papel vital como fonte e recurso para essa missão. Não apenas relembrando as diversas estruturas filosóficas e teológicas que se desenvolveram ao longo do tempo, como também voltado à visão do mundo no Novo Testamento em que o evento central do significado da história aconteceu. Então, nós temos esse chamado, né? Nós temos pensar como que essa teologia, essa visão escatológica que invadiu esse mundo, né? Que a nossa visão não é de fim, né? A visão da história não é assim, nós vamos acabar tudo, o Apocalipse vai destruir tudo, não. A visão é além, é uma visão de um mundo sendo restituído, sendo redimido completamente. Então esse é o chamado, né? Um vídeo curto aqui que não dá, né, conta da riqueza que esse livro é. Eu acho que assim é um livro que eu recomendo demais para todo mundo que se interessa por essa temática, escatologia, de história, por teologia. Realmente é um dos melhores livros que eu já li e tá aí, né, um dos 2 melhores livros do N.T. Wright que eu li, né, junto com Surpreendido pela Esperança. Os 2 se complementam, inclusive. Tá? Então fica a minha recomendação aqui. Leiam, que é realmente um livraço. Tá bom?